Senhor está primeiro neste lugar. Estamos aqui para te adorar, para te cultuar, Senhor. O Senhor seja o primeiro, meu Pai, neste lugar. Porque, meu Deus, aqui está a tua igreja, os teus filhos, com o coração voltado para a tua presença, para o teu trono. Que dos céus, Senhor, o Senhor possa estar recebendo cada louvor entoado, cada oração, cada lágrima derramada neste lugar, Senhor. Que o Senhor possa, meu Pai, derramar da tua presença, do teu Espírito, sobre cada vida aqui representada. Aqui nessa noite, pessoas sedentas por ti, Senhor. Pessoas que, meu Pai, se o Senhor não for na vida delas, elas não querem nem viver, meu Deus. Porque longe de ti não somos nada, não somos ninguém, Senhor. Então, meu Deus, nós queremos te engrandecer neste lugar, Senhor. Tudo que será falado, dito neste lugar, seja para a tua glória, a tua honra e teu louvor. Pois em tuas mãos entregamos esta reunião em nome de Jesus. Se tu crê assim também, diga amém. Diga graças a Deus. Vamos bem forte, Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos sentar em nome de Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Glória a Deus. Hoje é uma noite muito importante, ao qual pessoas irão ser levantadas ao ministério, pessoas irão ser consagradas a obreiros. E eu tenho certeza que há festa no céu por esse momento. Amém? Mas eu quero compartilhar uma palavra que se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 1. 1 Samuel, capítulo 1, no versículo 1. Samuel, capítulo 1, do versículo 1. Vem. Pastor, não estou conseguindo achar. Levante seu braço, suas mãos, os obreiros irão te ajudar. Vem. Glória a Deus. Amém, igreja? Acharam? Glória a Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor no versículo 1, que diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, o Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, dava ele porção deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a mão. E assim fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Amados, deixa a sua Bíblia aberta nesse texto e vamos entender essa primeira parte da palavra, amém? Glória a Deus. Amados, a Bíblia diz sobre esse homem chamado Eucana. Ele havia casado com duas mulheres. Naquele tempo era permitido, amém? Então, a Bíblia diz que Penina era uma mulher que havia tido filhos com Eucana. Mas Ana era uma mulher estéril, ao qual o Senhor havia fechado a madre, cerrado a madre.
E todos os anos, quando chegava o tempo deles subirem para adorar o Senhor, esse homem dava ofertas, sacrifícios para Penina, para os seus filhos, dava também a Ana. Só que por ele amar a Ana, ele dava a porção dupla para ela. E todos os anos eles subiam e sacrificavam ao Senhor. E teve um dado momento que Ana não aguentava mais a humilhação, por ela ter carregado em seu corpo a marca da esterilidade. E a Bíblia diz que essa mulher, chamada Penina, ela zombava de Ana cotidianamente, envergonhava Ana. Ana ficava triste, e o que ela fazia? Ela procurava um canto e chorava. Ela procurava um canto e ficava se afogando em suas tristezas. Até que um dia, essa mulher, cansada de ser envergonhada, ela cansada de ser humilhada, cansada de ser rejeitada dentro da sua própria casa, ela toma uma atitude. E no versículo 9 está escrito assim: após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ele a observar o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia voz nenhuma. Por isso ele a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor Deus, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém? Deixa a Bíblia aberta, vamos entender mais um pouquinho. Amados, essa mulher, ela era humilhada. A vida dessa mulher era chorar. A vida dessa mulher era uma vida de tristeza, pois ela não tinha alegria em sua vida, por não conseguir dar um filho ao seu esposo. E todos os anos ela subia para adorar a Deus e descia. Chegava lá, oferecia sacrifícios ao Senhor. Mas a vida dela não mudava, não transformava. Ela subia, entregava a porção dobrada do sacrifício. E quando ela voltava para sua casa, o problema estava diante dos olhos dela. E nada na vida dessa mulher mudava. E ela se sentia abandonada por tudo e por todos, até mesmo por Deus. Porque ela devia pensar: Senhor, todos os anos eu subo, sacrifico, e a minha vida não muda. Aonde está o meu Deus que não vê, que não julga a minha causa? E aquela mulher irritava ela mais e mais. E ela chorava e ficava angustiada. Até que um dia ela entendeu que tudo que ela havia entregado a Deus até aquele dado momento eram ofertas, eram sacrifícios que o seu próprio marido lhe dava para ela entregar ao Senhor. E ela, revoltada com toda aquela situação, ela toma uma atitude radical, porque ela queria tirar a sua vergonha, a sua humilhação. E ela sobe na casa de Deus, chega perante um pilar, uma coluna da igreja, e ela começa a falar com Deus em secreto e espírito. E ela tem mal a balançar os seus lábios, mas em espírito ela falava: Senhor, eu quero só um filho, Senhor. Tira minha vergonha. Se o Senhor me der essa criança, eu prometo
eu entrego ela para o Senhor novamente. E a Bíblia diz que quando Eli, o sacerdote, passou por aquele lugar, conversou com ela e falou: vai, e o Deus, o Senhor dos Exércitos, te conceda a tua petição. A Bíblia diz que daquele momento em diante, o semblante daquela mulher já não era mais triste. Ela saiu daquele lugar com uma palavra, com uma promessa sobre a sua cabeça, que aquele momento de tribulação, de vergonha, de humilhação seria extinto da vida dela, mas também não seria de um dia para o outro. Ela iria gerar o seu próprio milagre, ela ia mudar a sua história, porque ela foi buscar aquele que podia fazer tudo por ela. Porque os impossíveis para os homens, eles não são impossíveis para Deus. A mulher é estéril, humanamente falando, era impossível ela ter um filho, mas diante de Deus não existe impossível. E ela entra na presença do Senhor e ela fala com esse Deus e já desce dali com o seu semblante transformado. E no versículo 19 diz assim: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Amém? Deixa aberta a Bíblia, vamos entender mais esse texto. Amados, ela adorou ao Senhor, ela e seu esposo, e logo após adorar, desceram para casa, coabitaram. E a Bíblia diz que enquanto eles coabitavam, lembrando-se dela, o Senhor concebeu que ela engravidasse. Meu irmão, quando Deus se lembra da vida de uma pessoa, acabou o problema. Quando Deus se lembra de alguém, acabou as humilhações, acabou o tempo da crise, o tempo da vergonha. Essa mulher, ela era envergonhada, até que o Senhor se lembrou dela. Existem pessoas que estão sendo envergonhadas na sua vida financeira, na sua saúde, na sua vida familiar, em várias outras áreas. Pessoas estão sendo envergonhadas, e muitas das vezes o que não falta são outras pessoas para a provocar por causa do seu problema. Não faltam aquelas pessoas que dizem: você confia tanto em Deus, mas quando eu olho para a sua vida, eu não vejo a mão desse Deus na sua vida. Você fala que Deus cura, mas quando eu olho para você, você está enfermo. Você fala que Deus restaura as famílias, mas quando eu olho para a sua, está destruída. Você fala que esse Deus faz isso, que esse Deus faz aquilo, mas quando eu olho, não vejo nada disso. Isso é uma provocação. Isso aí é uma penina, um demônio que anda provocando aos filhos de Deus. Pastor, e por que isso acontece? Amados, quem coloca adversários para afrontar homens e mulheres de Deus não é o diabo. Quem coloca adversários para afrontar homens e mulheres de Deus é o próprio Deus. Porque o seu adversário, ele vai gerar uma revolta no seu coração. O seu adversário, ele vai te tirar do lugar da acomodação. Aquela mulher subia todo ano e entregava sacrifício ao Senhor.
Senhor, se o Senhor me der um filho varão, eu entrego ele para o Senhor. Amados, ela quis sentir a dor do sacrifício dela. E muitas das vezes, Deus permite que nós sejamos confrontados, afrontados, envergonhados, humilhados, até que um dia nós venhamos tomar uma decisão empurrada por um problema. Uma decisão de quê? De sacrificar algo que venha doer em nós, algo que venha a ser gerado em nós. Então aquela mulher, quando ela gera Samuel, na hora do parto ela sentiu dor, e na hora que ela colocou aquela criança no altar, ela sentiu dor também, porque com 8 anos ela leva Samuel para o altar e deixa ele lá com Eli. E ele foi criado no instante de sua vida por Eli, o sacerdote, no meio de uma geração perversa. Teofini e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes perversos. Mas aquela mulher, ela sente a dor de gerar o sacrifício e depois ela sente a dor de deixar o melhor que ela tinha no altar. Aquela mulher, ela só queria que a sua vergonha fosse retirada da sua história. Ela só queria que a sua humilhação se transformasse em honra. E ela foi por tudo ou nada. Amados, Deus está esperando uma atitude minha e sua, além daquilo que nós já temos feito para o Senhor. Porque essa mulher servia a Deus, ela era serva de Deus, ela adorava a Deus, ela sacrificava a Deus. Mas ela tinha que sacrificar algo mais. Muitas das vezes nós entregamos a Deus algo que não dói em nós. Nós entregamos algo para Deus que não nos machuca, que não nos faz falta. Mas aquela mulher, ela falou, não, eu vou por tudo ou nada. E ela decidiu entregar a Deus algo que doeria nela. E aí o Senhor falou para ela, vai, porque daqui a um ano tu darás testemunho no povo. E isso aconteceu. E a Bíblia diz que quando a família dela foi adorar, o esposo, os filhos de Penina foram adorar, ela ficou e ela disse, quando o menino se desmamar, eu vou levá-lo para que ele fique lá para sempre. Eu não vou pegar ele de volta, ele vai ficar lá para sempre. A minha glória vai ver o meu filho adorando a Deus. A minha glória, o meu sacrifício, a minha alegria vai eu ver o meu filho se tornar um sacerdote, um profeta, um homem de Deus. Meus amados, hoje pessoas subirão a esse altar para servir ao Senhor para sempre. Não é para servir ao Senhor alguns meses, algumas semanas. Não, é para servir ao Senhor para sempre. Isso daí é um sacrifício. Porque Jesus me disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Ninguém consegue servir a Deus, seguir a Jesus, se não sacrificar a sua vida. E não é um sacrifício de uma semana, de um mês, de um ano, é para sempre. Então hoje nós iremos derramar óleo sobre a vida de obreiros, sobre a vida de pastores, que irão servir ao Senhor para sempre. Pessoas que ficarão na posição ao qual o Senhor está chamando, para dar a sua vida em troca de outras vidas, para sacrificar a sua vida, para sentir dor por outras pessoas, para gemer pelas madrugadas, para gemer pelos montes, para gemer nas orações, nos jejuns por outras pessoas, para muitas das vezes deixar de comer para dar a uma outra pessoa. E essas pessoas terão que sacrificar-se para sempre. Não é um sacrifício de uma semana, é um sacrifício para sempre. E a Bíblia diz que essa mulher, quando a criança nasce e ela leva ao Senhor, diz assim no versículo 23: respondeu-lhe Eucana, seu marido, faz o que melhor te agrade, fica até que desmame, não somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho pelo peito até que o desmamou. Havendo o menino desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli.
E disse ela: ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fiz. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Amados, essa mulher, ela não carregava mais a marca da vergonha, da esterilidade. Essa mulher, ninguém mais poderia apontar o dedo para ela e falar: olha uma estéril, ela não tem filhos. Ninguém mais poderia zombar daquilo que num tempo atrás foi o amargor da vida dela. Hoje nós temos muitas pessoas na igreja. Há pessoas que um dia, pessoas olharam para ela e falaram: essa pessoa não vai chegar a lugar nenhum. Essa pessoa não passa de um drogado. Essa pessoa não passa de um alcoólatra. Essa pessoa não passa de uma prostituta, de um enfermo. Vai morrer desse jeito. Mas, amados, pessoas assim se entregaram para Deus de todo o seu coração. E hoje muitos desses estão restaurados na casa do Senhor. E aonde as pessoas viram que era o lugar da humilhação, da derrota, agora elas têm que passar e reconhecer que o milagre dela foi Deus quem fez. Essa mulher, ela foi reconhecida não porque ela era mulher de Eucana, mas ela foi reconhecida pelo seu milagre. Todas as pessoas do bairro dela reconheceram ela pelo seu milagre. Pessoas te reconhecerão pelo seu milagre, por aquilo que Deus já fez e ainda vai fazer na sua vida. Pessoas olharão para você e falar: mas não era aquele que vivia bebendo? Era aquele, até que o Senhor se lembrou dele, porque agora é um homem de Deus, um pregador do Evangelho. Mas não era aquela mulher que estava morrendo de câncer? Era aquela, até que o Senhor se lembrou dela, porque agora é uma curada de Deus, o testemunho dela fala por Deus. Mas não era aquele que andava fumando, se drogando, perdido, que nem a família dizia que não tinha mais jeito? Era ele mesmo. Mas agora ele foi restaurado pelo Senhor, porque o Senhor se lembrou dele. Meu irmão, quando o Senhor se lembra de uma pessoa, a história muda. Isso aí. Você estava nesse mundo rejeitado, humilhado, abandonado por tudo e por todos. Há pessoas que até os familiares mais próximos não queriam ver nem pintado de ouro, mas agora fazem questão de estar ao seu lado, fazem questão de ouvir a sua voz, as suas palavras. Por quê? Porque o Senhor se lembrou de você. Agora, foi fácil? Não. Teve um sacrifício, teve uma renúncia. Você teve que abrir mão da sua própria vida para agradar esse Deus. E porque você agradou esse Deus, Deus tem agradado agora o teu coração. E as pessoas olham para você, no lugar da sua vergonha, elas veem agora a dupla honra de Deus. Aleluia. E eu te digo, o que você tem recebido de Deus não se compara com tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer na sua vida, na sua história. Porque existe muito mais de Deus ainda para a sua vida. E você vai cantar o hino da vitória. Ana, ela fez um hino. E esse hino que ela fez é maravilhoso. No capítulo 2, no versículo 1, está escrito assim: então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e pesa todos os feitos na balança. Deus pesou a atitude dela. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão. Mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é que tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e deixa o monturo
sacerdote Eli. Glória a Deus. Amém, amados? Esse é o Deus da igreja mundial do avivamento. Isso aí, pastor. É um Deus que pega uma pessoa do nada e faz ela se sentar em meio a príncipe. Aleluia. É um Deus que escolhe os rejeitados, porque Ele disse que Ele veio para os doentes, porque Ele sabia que os sãos não precisavam dos médicos. E essa igreja é uma igreja que tem ido atrás dos doentes. É uma igreja que tem buscado aqueles que ninguém quer buscar. É uma igreja que tem ido onde as pessoas não querem ir. Mas o mais gratificante de tudo é quando você pega uma pessoa que não era ninguém e Deus transforma ela em alguém. Glória a Deus. E você vê aquela pessoa que não tinha uma expectativa de vida, que nem ele mesmo acreditava na vida dele. Depois de um certo tempo você olha para ele e você vê a vida transformada. Aquilo dali traz uma alegria para todas as pessoas dessa igreja, porque nós podemos observar a mão do nosso Deus. Isso aí. Então, pastor, o que fazer? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque tudo Ele fará. Essa mulher um dia, ela deixou de fazer do seu jeito, ela deixou de fazer do jeito do seu esposo, para começar a fazer do jeito de Deus. Enquanto você tentar fazer do teu jeito, enquanto você querer entregar a Deus aquilo que está no teu coração, simplesmente não vai mudar. Mas o dia que você entregar para Deus aquilo que está no coração de Deus, aí a sua vida vai ser transformada. Porque Deus não quer o que está no teu coração, Deus quer o que está no coração dele. Quando Deus chama Abraão para um desafio, Deus não pediu o que estava no coração de Abraão, Deus pediu o que estava no coração de Deus, que era o filho amado. Deus sempre vai pedir algo, que o primeiro passo, o primeiro momento vai doer em você. Mas eu tenho uma certeza comigo: os que confiam no Senhor jamais serão envergonhados. Isso aí, pastor. Se você confia em Deus, entrega tudo nas mãos desse Deus, deixa Ele conduzir a sua vida, porque Ele vai cuidar da sua história, Ele vai enxugar as suas lágrimas no momento da sua dor. Ele é aquela pessoa que quando todos te abandonam, Ele chega perto de você. Quando você fala, eu estou no olho do furacão, no fundo do poço, todos me abandonaram, Ele está mais perto de você do que você imagina. Porque, amados, esse Deus, Ele disse: ainda que a tua mãe, que te gerou no ventre, te abandone, eu jamais te abandonarei. Jamais. Isso quer dizer que Ele está contigo em todos os momentos da sua vida. Ele está contigo lá no seu trabalho, Ele está contigo no seu ônibus, no seu carro, Ele está contigo você caminhando, você almoçando, você dormindo. Todos os dias da sua vida Ele está contigo. E Ele só espera que você viva para Ele, porque Ele já está vivendo para você. Amém. Pastor, por que o Senhor fala com essa convicção que tem que doer em nós, para nós atingirmos o coração de Deus? Amados, um dia Deus olhou para a terra e a terra estava pervertida. Não havia ninguém que fizesse o bem. O mundo estava de cabeça para baixo. E não houve uma pessoa nessa terra que conseguiu mudar essa terra. E Deus decide, por amar esse mundo, dar o que Ele tinha de melhor por mim e por você. Deus tinha milhões de anjos no céu. Poderia enviar um anjo para morrer, ressuscitar e nos salvar através do sacrifício da cruz. Mas se Deus desse um anjo, Ele não sentiria dor. Porque o anjo, para 1 milhão, 2 milhões de anjos que pudessem ouvir no céu, não lhe daria dor nenhuma. Mas Ele só tinha um filho, chamado Jesus Cristo. Ele olha do trono para o lado, Ele olha e vê o seu filho. E a Bíblia diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho, o filho a quem Ele amava. Sabe para quê? Para morrer no meu e no seu lugar. Ele sabia que o sacrifício que iria lhe doer iria transformar a minha e a sua vida, iria tirar a minha vergonha, iria tirar a sua vergonha, iria tirar a nossa humilhação. Ele decide enviar o filho dele para
Ele viu as pessoas zombarem, escarnecerem do filho dele. Ele viu pessoas se chicotearem o filho dele. Ele viu pessoas colocarem uma coroa de espinhos sobre a cabeça do filho dele, bater na face, bater com vara, cuspir no rosto. Ele viu as pessoas humilharem o filho dele. Ele ali no céu, ele começou a sentir dor pelo sacrifício que o seu filho passaria, simplesmente por ele nos amar. E botam uma cruz pesada nos ombros de Jesus, faz ele subir no Gólgota, no lugar da cadeira, e lá em cima pregam ele naquela cruz, e por horas ali ele agoniza, com fome, com sede, com dor, com vergonha, com tudo. E Deus lá do céu olhava aquela cena e sentia toda aquela dor. Mas, amados, assim são todos aqueles que são chamados por Deus. Tem que sentir dor para ver esse Deus na sua vida. E Deus não poderia pedir algo a nós que Ele mesmo não fosse capaz de fazer. E para nos dar exemplo, Ele fica quieto nos céus. E as pessoas ali, zombando do seu filho. E de repente, o filho dele morre naquela cruz. Morreu por nos amar. Entregou-se em sacrifício vivo, santo, perfeito, agradável a Deus, por nos amar. E ele falou: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Sabe o que Jesus falou? O que eu estou fazendo, quem quiser ter comunhão comigo, vai ter que fazer também. O que eu estou fazendo, quem quiser entrar no céu, vai ter que fazer também. Então eu e você temos uma cruz que estamos carregando, meus amados. Não mais pela nossa vida, porque já não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Essa cruz que nós carregamos, essa dor que nós sentimos, é porque ainda existem muitas vidas a serem salvas. É isso aí, pastor. Enquanto nós não alcançarmos aquilo que Deus tem preparado para nós alcançarmos, nós vamos continuar sentindo a dor do sacrifício, a dor do chamado. Então hoje, pessoas subirão aqui. Irmão, eles não vão subir aqui para fazer parte de um clube, para fazer parte de uma associação. Não. Eles vão subir aqui para carregar uma cruz, para carregar um chamado. Um chamado esse, que muitas das vezes vai trazer dor para eles. Um chamado esse, que muitas das vezes vai trazer vergonha, humilhação. Porque o próprio Senhor, Ele falou: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vocês também vencerão. A Bíblia diz no livro de Atos: se encontrava ali um homem pregando a palavra de Deus. Vamos ler rapidamente? Só vou ler esse texto. Ache o livro de Atos. Você vai ver o preço de um chamado. Atos capítulo 7, no versículo 49. Atos capítulo 7, no versículo 49. Está escrito assim: ó, o céu é o meu trono e a terra está dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Homens de dura cerviz e circuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Quando os profetas, vossos pais, não perseguiram, eles mataram os que anteriormente anunciavam a vida do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjo e não a guardaste. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele.
Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos do céu e viu a glória de Deus. E Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Aleluia. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-se fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Olhe para mim, por favor. O preço do chamado. Estevão estava pregando, cheio do Espírito Santo. Ele falava palavras que começavam a machucar pessoas que não queriam compromisso com o Pai. A Bíblia diz que naquele momento eles se enfureceram, rilhavam os dentes e pegaram pedras e falavam: para de falar do nome desse Deus, para de falar de Jesus. E a Bíblia diz que quanto mais eles mandavam parar, aí é que Estevão falava. E começaram a atacar pedras em Estevão. E quando lhe atacavam pedra, ele olhou para o céu. E quando ele olha para o céu, ele vê Deus. E vê Jesus de pé do lado de Deus olhando para ele. Aleluia! Glória a Deus! Sabe o que Deus estava fazendo ali? Deus estava vendo todo o chamado, toda a perseguição, toda a dor que ele estava sentindo por causa do reino. Isso aí, pastor. Pessoas vão tacar pedras em pessoas que serão consagradas hoje. Pessoas perseguirão pessoas que serão consagradas hoje. Mas que perseguiram ao nosso Senhor, também perseguirão a nós. Se tacaram pedras em Jesus, tacarão em nós também. E quando ali eles tacavam pedra, muitas das vezes ele poderia pensar: estou sozinho nessa. Mas quando ele olha para o céu, irmão, Jesus estava de pé. Jesus não estava sentado na cadeira, ele estava de pé. Imagina Deus falando: filho, fica firme, porque a tua vida vai ser rápida. Glória a Deus. Filho, fica firme, essas pedras não vão doer por muito tempo. Aleluia. Fica firme que eu estou te esperando. Não negue meu nome, não recue, permaneça na fé. E ali Jesus, olhando nos olhos de Estevão, meu irmão, a Bíblia diz que ele tomou uma pedrada, ele entregou o Espírito. Ele falou ainda assim: Senhor, não impute pecados a eles, porque eles não sabem o que fazem. Glória a Deus. E naquele momento ele adormeceu. Ele sentiu a dor no chamado. Ele foi um sacrifício para Deus. Agora, já imaginou ele chegando no céu? Ele entrando pelas portas celestiais, os portões se abriram, os anciãos olhando para ele, os anjos, as trombetas tocando. Jesus falando: filho, muito obrigado, porque tu foi fiel até a morte. Aleluia. Filho, muito obrigado, porque você carregou o meu nome naquela terra com ousadia. Então essas pessoas que subirão aqui hoje têm um chamado e vão sentir dor pelo chamado. Mas eu tenho certeza que muitos filhos serão gerados através desse sacrifício. Você que vai sentir dor, você vai se alegrar quando você vê os seus filhos no altar, quando você vê os seus filhos na igreja. Quando nós começamos o ministério, eram 2 ou 3. E as pessoas olhavam e falavam: você é mais um aventureiro, não vão chegar a lugar nenhum. E muita perseguição, muita conversa. Mas eu não sinto mais a dor dessa perseguição, sabe por quê? Quando eu olho para as vidas que eu alcancei, é isso aí, pastor. A alegria é maior do que a perseguição que eu sacrifício. Então essas pessoas que subirão aqui hoje têm um chamado. Serão perseguidas, caluniadas, humilhadas, mas eu tenho certeza, a dor do parto dói. Mas quando você olhar para o seu milagre, para os seus filhos, todas as pedradas e perseguições que vocês sofrerão não vão se comparar com as vidas que vocês vão alcançar para eles. Não se compara. Então, amados, hoje nós vamos ter o privilégio de ungirmos essas pessoas.
que a partir de hoje serão guerreiros. E o interessante é que Jesus, quando ele forma os seus 12 discípulos, o seu ministério, ele chama 11 jovens. Só Pedro tinha maioridade, porque ele acreditava na força daqueles jovens. E hoje, quando eu vejo jovens se entregar para Deus, para a obra de Deus, eu me regozijo no Senhor. Eu gostaria que você também se regozijasse nesse Deus. Amém? Então, debaixo dessa palavra de bênção, eu quero ungir esses jovens. Os jovens que foram candidatos ao Brente, por favor, subam aqui no altar. Pastor Flávio, pastora Joana, subam também, por favor. Podem vir em nome de Jesus. Subam. Aqui você que se colocasse de pé nesse momento, você vai interceder junto comigo por eles. Nós vamos consagrar pastor Flávio, pastora Joana, vamos consagrar os obreiros, a Jéssica, Ministério de Louvor. Eu gostaria que você pedisse toda a sorte de bênção para essas vidas, porque elas estão entregando para um chamado. Glória a Deus. E muitas das vezes vão ser perseguidos quando estavam na mesa de um bar, bebendo, se drogando. As pessoas achavam normal, mas agora vão se entregar para fazer a obra de Deus e não vai faltar meninas que irão confrontá-los, que irão escarnecer, dizendo que eles são bíblias, que agora viraram mulher de pastor, fanáticos. Mas amado, tudo isso não vai doer quando eles começarem a ver os filhos, os resultados do chamado. Amém? Eu gostaria que você estendesse as suas mãos para eles. Dobre, por favor, os seus joelhos aí. Pastor Moisés, recolhe, por favor. Glória a Deus, aleluia. Eu gostaria que você intercedesse conosco sobre a vida de cada um aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, eu te apresento este óleo, meu Deus. O óleo que um dia escorreu na cabeça de Davi, meu Deus, na barba de Arão. Eu te peço que o Senhor abençoe este óleo, que o Senhor transforme esse óleo no óleo do chamado, e com esse óleo cair sobre a cabeça dessas pessoas aqui, no mundo espiritual, eles sejam legitimados pelo Senhor, que o teu Espírito Santo cerne a vida de cada um deles, Senhor. Meu Deus, eu unjo agora esses obreiros, meu Pai. Eu derramo este óleo sobre a cabeça deles, Senhor. Eu te peço, meu Deus, que o teu Espírito venha sobre eles. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, unge cada vida aqui representada, meu Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Ó Deus, nós ungimos estes obreiros e nós te pedimos, meu Pai, nós te pedimos que o Senhor abençoe, que o Espírito Santo, o Espírito que está sobre a nossa vida, venha sobre a vida de cada um desses obreiros aqui representados. Que eles venham, meu Pai, ser forte no chamado, que eles não venham desanimar da caminhada, mas que a partir de hoje eles venham se firmar mais e mais na tua presença. Pois assim, meu Pai, nós os abençoamos, meu Pai, nós decretamos que sobre a vida deles esteja a tua presença, esteja o teu Espírito, e que eles venham ser cheios de ti, Senhor, que por onde eles passarem, eles venham fazer a diferença. Meu Deus, agora, Senhor, nós vamos consagrar, meu Pai, pastor Flávio e pastora Joana, a partir de hoje, a pastores do Senhor, pastores da Igreja Mundial do Avivamento. Meu Deus, ser com eles por onde eles forem, Senhor. Que o Senhor possa usá-los de uma forma sobrenatural nessa terra. Que eles venham a rebanhar um lindo rebanho para o Senhor, meu Deus. Eu derramo óleo sobre eles agora, Senhor. E eu te peço, meu Pai, vem, unge eles com a tua presença, Senhor.
Meu Pai, nós abençoamos, meu Pai, pastor Flávio, pastora Joana, a partir de hoje. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor seja com eles, porque, meu Pai, existe vidas lá fora esperando por cada um deles, Senhor. Há pessoas algemadas, presas espiritualmente, que o Senhor irá usá-los para libertá-los, Senhor. Então, meu Deus, eu te peço que o mesmo espírito de fé que está sobre a minha vida venha sobre eles também. Sejam eles revestidos da tua presença, que eles venham ter, meu Pai, ousadia, intrepidez, coragem na tua presença, para alcançarem vidas, ainda que isso lhe custe a vida deles, que eles venham, meu Deus, ser fiel ao chamado. Mas assim nós decretamos eles pastores na Igreja Mundial do Avivamento, para a glória de Deus Pai. Decretamos também esses jovens, obreiros da Igreja Mundial do Avivamento, para a glória de Deus Pai. Na vida deles, recebamos o teu Espírito Santo, para assim ser a novidade de Deus, em nome forte e glorioso do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Aleluia! Se você quer isso, amados, diga amém. Diga graças a Deus. Agradecido. Amém, amados? Quem está feliz, dê mais uma linda salva de palmas aí. Aleluia. Vou descer aqui, no final vocês cumprimentem eles, amém? Ainda vamos seguir com a reunião, amém? Eles venham ser fiéis ao chamado, em nome de Jesus. Amados, agora nós vamos, nesse clima de unção, nós vamos ofertar ao nosso Deus, amém? Dê uma linda salva de palmas a Jesus.